Alô, você ouvinte, seja muito bem-vindo à nova temporada do GeoCast, já é a nossa terceira. Vamos começar a nossa terceira temporada agora em 2021, seja muito bem-vindo você que está conhecendo o nosso canal agora e seja muito bem-vindo você que nos acompanha desde a primeira temporada lá em 2019. Acabaram nossas férias, acabou 2020, o ano Zika. Siga o GeoCast nas redes sociais e na sua plataforma de áudio predileta. Estamos no Spotify, no Deezer, estamos também no Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim. Segue a gente aí para não perder nenhum episódio novo. Hoje a gente vai começar em grande estilo um assunto muito importante. A origem do movimento anti-vacina e a sua consequência aí para a nossa saúde pública. Para falar desse assunto eu convidei o psicólogo e sanitarista Rafael Curione. O Rafael ele é formado em psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis. Ele tem especialização em residência multiprofissional pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta com o GeoCast para a abertura da nossa terceira temporada, a temporada 2021, e um episódio com uma pessoa muito especial. Tenho o prazer de receber o psicólogo e sanitarista Rafael Curione para a gente falar um pouquinho aqui sobre a questão do movimento antivacina, onde surgiu, o que eles pensam, o que eles comem, de onde eles vêm, né? Não, Rafael, tudo bem? Fala, Romo, tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo tranquilo com vocês aí? Beleza, prazer te receber. Cada um na sua casa, né? Óbvio, ainda estamos numa pandemia, então se estiver ouvindo aí, se cuide, não vamos afrouxar não, que tudo indica aí que meses melhores virão. Mas vamos lá, eu quis propor esse assunto aqui com o Rafael, porque estamos num ano aí de vacinação, né? No mundo, uma vacinação para a Covid-19, e movimentos anti-vacina voltaram a aparecer, voltaram a ganhar espaço aí na mídia, e eu já ouvi de várias pessoas, inclusive próximas, que não pensam em se vacinar, repetindo aí as bravatas desse movimento. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre onde surgiu o movimento anti-vacina e depois entender o que isso pode significar aí para a nossa sociedade, para a saúde pública. Então já vou te mandar direto, Rafael, onde e como surgiu esse movimento aí anti-vacina? Beleza, Romo. A gente tem uma resposta curta e uma resposta um pouco mais elaborada. A curta, a gente pega assim que tem aí em 98, mais ou menos, a gente tem um estudo que acaba trazendo assim um impacto muito significativo para as pessoas, de alguma maneira, começarem a ficar apreensivas. A gente tem um estudo publicado numa revista muito famosa, que é a Lancet, falando sobre uma relação entre vacinação e autismo. E é a partir disso, assim, que tem aí um peso maior, que esse movimento ganha um maior peso mesmo, né? Mas, se a gente for pensar, assim, da onde surge, a gente vai falar aí sobre a própria história da vacina, quando ela vai chegando, e até mesmo dos próprios mitos que surgem em alguns momentos, né? Então, assim, a resposta curta a partir de 98 a gente tem algo que chama muita atenção na divulgação de um artigo, né, que de alguma forma acaba correlacionando aí, acaba juntando, né, ou seja, será que crianças que tomam vacina, né, e tem um tipo de vacina, elas têm alguma correlação, uma relação com o autismo? E o autor desse estudo, ele coloca realmente como algo bem significativo de que teria uma relação. E a partir disso, divulgado numa revista que é muito importante, uma das maiores revistas que a gente tem, ela acaba nesse primeiro momento trazendo aí um impacto muito significativo, né? Essa é a curta. Mas se a gente for parar para pensar, a gente tem uma história muito longa desse receio contra a vacina, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre essa ideia mesmo do corpo invadido, né? Quando a gente vai pensar nessa ideia da fragilidade que as pessoas colocam realmente, de uma eficácia de estar tomando uma vacina. Que, a princípio, a gente soa até um pouco estranho, eu não lembro, né? Não sei se vocês, assim, de alguma forma, quando eram mais novos, também achavam estranho, né? Não, peraí, vamos botar no meu corpo o vírus que me dá a doença, mas aí eu vou ganhar imunidade, como é que é isso? Então, acho que você vai tendo aí algumas coisas que acontecem que, de alguma forma, vão trazendo um medo, um pavor às pessoas, né? O movimento anti-vacina, ele está muito associado também a próprio, você acabou de falar, é o medo do novo, né? Então, quando a pessoa tem um medo do novo associado a uma ignorância, ela acaba ficando suscetível a qualquer tipo de argumento, né?
O Rafael, explicou muito bem aí, um estudo na revista Lancelot, né? Que na verdade deixa a gente até um pouco receoso, né? Para quem não sabe como é que funciona um estudo científico antes de ser publicado, geralmente ele é revisado por pares, né? São 2 cientistas revisando, e depois que ele é publicado, disponível para toda a comunidade científica revisar ainda mais vezes aqueles dados, e nesse sentido, essa publicação acabou saindo do ar, né? O que aconteceu que o pessoal viu, né, o pesquisador é o Andrew Wakefield, né? Ele falava basicamente, era da vacina do sarampo e do autismo, né? De uma relação, até da tríplice viral, né? Que ele até vai ter algum impacto aí para falar da tríplice viral. E aí, o que acontece, né? Primeiro momento, o estudo, ele vem ali com dados que são considerados, assim, muito relevantes, muito significativos. Impossível de você não se espantar com aquilo. E aí, quando as pessoas começam a revisar e avaliar, eles vão vendo que é muito difícil que aqueles dados sejam concretos, e aí começam a duvidar um pouco, né, do que é. Ou seja, os pares começam a revisar esse artigo e eles acabam descobrindo que, na verdade, esse cara ele tinha algum conchavo com alguns advogados que tinham processos contra essas grandes indústrias farmacêuticas. E aí eles acabam vendo que há dados que são fraudados, né? Ou seja, além do estudo, ele já foi de alguma maneira, os pares viram que era muito estranho, eles viram, né, acabaram comprovando que os dados que estavam impressos ali eles não eram reais, né? Então foi feito de alguma maneira realmente para se atrelar essa ideia da vacina e do autismo mesmo, né? E essa história que você está me falando aí do movimento antivacina, ela é bem parecida com outros movimentos absurdos, né? Como o movimento pró-cigarro, né, lá na década de 70, como o movimento que não acredita em aquecimento global nos dias de hoje. E as características, elas são comuns, né? São cientistas, se é que a gente pode chamar por esse nome, né? O pseudocientistas, que muitas vezes usam dados fraudados. No caso das empresas de cigarro e do movimento anti-aquecimento global, empresas de cigarro, no primeiro caso, e empresas de combustíveis fósseis, no segundo, pagavam essas pesquisas, né? O que deixa o processo aí, no mínimo, questionável, né? Sim. Eu acho que é perfeita essa correlação, né? No caso de apontar isso. O que a gente tem, se a gente for parar para pensar, né? A pesquisa científica, né? Ela é muito, muito delicada que eu digo, ela traz muita coisa interessante, mas ela tem que ter esse processo de revisão, e esse processo de revisão ele tem que ser muito, muito rigoroso. Ele tem que ser um processo de credibilidade, né? Então, por exemplo, quando a gente vê, igual você está falando, né, do que a indústria, sei lá, do tabagismo vai achar de dados que estão trazendo ali, por exemplo, a relação entre fumar e câncer. Isso não é bem-vindo, né? Então, assim, quem tem que revisar estudos, né, quando a gente fala de cigarro, são estudos de coorte, que são estudos que duram 20 anos, 10 anos, né? O que a gente tem ali de dado é que, sei lá, 70 e poucos % das pessoas que fumam, elas têm chance mesmo de ter câncer. Algumas pessoas não vão nem fumar, mas vão ter câncer, mas conseguiu trazer uma boa relação. É super bem-vindo as pessoas trazerem críticas para que isso seja cada vez mais refinado e a gente esteja mais próximo do que a gente pode entender de verdade, né? Ou seja, do que os dados podem dar para a gente poder se orientar e fazer intervenções para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Exatamente. Não, fazer ciência é complicado e fazer ciência também leva tempo, leva dinheiro, leva investimento, né? Talvez, aí já é uma pergunta que foge um pouco aí do nosso combinado. Eu queria ouvir de você, né? Você também é um divulgador científico, né? Faz pesquisa, ativo na pesquisa, e eu vejo que esses movimentos, a gente está falando hoje especificamente do antivacina, né? Mas os movimentos negacionistas de uma maneira geral, anti-ciência, tomam esse posicionamento porque a ciência também há de fazer uma meia-culpa de que ela, há muitos anos, ela anda um pouco afastada dos populares, né, das pessoas em geral. Ficam ali em revistas acadêmicas ou dentro da academia, não faz nenhum projeto de extensão para a comunidade, não tem nenhum projeto. São poucos os que têm um projeto de divulgação científica como você tem, por exemplo. Eu queria ouvir de você se você acha que o afastamento da ciência em relação à sociedade, né, que a princípio ela deve servir à sociedade, pode ajudar a explicar aí o aumento do negacionismo. Então, eu realmente acho que esse distanciamento que acabou se dando, né? O que eu fico pensando é o que é mais rápido, o que é mais próximo para a população em geral, e aí eu não estou falando população, falando de uma certa classe, um certo público, não estou falando no geral mesmo, aqueles que são afastados de algum tipo de pesquisa. Por exemplo, a gente aqui não sabe nada ou muito pouco de física, né? Sim. O que é mais fácil para a gente dentro de um processo desse? A
gente entender a especificidade da física, da saúde pública, enfim, dos estudos que a gente tem, ou a gente, por exemplo, acatar alguma forma negacionista. Eu acho que por uma ideia da psicologia social vai explicar muito mais fácil que, né, psicologia social, psicanálise vai falar o quê? Um movimento em que a gente está se sentindo muito fragilizado ou que a gente está com muito medo, a gente nega, é comum. E eu acho que um movimento negacionista ele acaba se aproximando muito. Quando a gente vai falar sobre essa ideia da vacina no Brasil, muita gente está com medo de tomar, né? E agora a gente está vendo um monte de gente compartilhando vídeo de pessoas que talvez não estejam vacinando. Tudo isso vai trazendo muito receio, e aí isso vai fazer uma pessoa se colocando menos disponível a acessar. Então, assim, o que eu entendo a gente precisa remodelar a forma de comunicação e fazer o mais próximo possível e se dedicar a isso. Como você está fazendo, como eu tenho tentado fazer, como eu tenho visto bastante gente da área da biologia, sei lá, enfim, da área de saúde em geral, tentando estar mais próximo, porque a gente entende que, assim, como é que a gente vai acessar isso? Como é que a gente vai conseguir acolher as pessoas em um momento que elas estão com muito medo, né? Acho que esse é um caminho muito importante. A extensão, como você diz, assim, é algo muito importante, né? Eu vejo muitos estudos muito interessantes, mas que eles não são colocados de uma forma muito aberta para o público, né? Acaba se fechando muito ali naquela coisa teórica, e aí acaba tendo esse gap, né? Essa lacuna, né? Fica numa bolha ali, né, às vezes na academia, né, pregando para convertido e não chega em quem tem que chegar, né? Isso já é de muitos anos para cá. Eu espero de verdade que um dos ensinamentos aí da pandemia para a população é acreditar na ciência, e para a ciência é talvez olhar com um pouco mais de carinho, né, para a população, no sentido de informar pelo menos o que está acontecendo e qual a importância de se estudar as coisas. E você também é sanitarista, Rafael. Eu queria falar um pouco sobre qual o impacto, né, desse movimento anti-vacina na saúde pública, né? Não sei se a gente consegue ter uma ideia aqui de se há um grande percentual da população ou não que adere a esse tipo de movimento, mas se você puder nos trazer números aí do quanto que já se torna perigoso. Sei lá, Rômulo, olha, a partir de tantos por cento da população aderindo a esse movimento já fica perigoso. Tem como calcular isso? Tem alguma coisa que dá pra gente pensar, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente tem no Brasil uma história da vacinação pelo Programa Nacional de Imunização, lá da década de 70, mais ou menos, que começam, assim, os grandes movimentos de pensar realmente de saúde de uma forma preventiva, né? E preventiva que a gente está falando né? A vacinação ela tem essa característica preventiva, né? Ou seja, eu estou tornando uma população imune a uma certa doença e quanto mais pessoas eu tenho imune, menos pessoas disponíveis para ter a doença eu tenho, e quanto menor for o número de pessoas disponíveis, eu vou cortar a transmissão. A gente está hoje lidando com o coronavírus, que talvez o grande problema dela seja um índice de transmissão muito alto, tá? Não é regra, mas em geral, se o vírus ou o micróbio ele for muito letal, ele em geral ele transmite pouco, porque ele acaba fazendo com que a pessoa tenha um agravo e morra, então ela não dissemina para muitas pessoas. Em geral, do corona, ele tem uma letalidade até baixa, mas é uma transmissão alta, e você até vê que as principais mutações que a gente tem medo agora, elas são relacionadas à transmissão, né? Então, assim, o que a gente vai pensando? Quanto mais pessoas eu consigo estar vacinando, eu melhor consigo fazer um bloqueio, ou seja, eu torno menos disponível. É a mesma coisa que a gente vai se pensando assim, a gente bota aqui 15 pessoas no escritório. Se eu tenho 10 pessoas que estão vacinadas e imunes, e eu tenho uma que está contaminada aqui, eu tenho só 4 disponíveis e não necessariamente esses 4 disponíveis eles vão ter a doença. Então, assim, eu reduzo muito a chance de você espalhar. Agora, se eu estou falando que eu estou botando aqui, sei lá, uma pessoa que esteja com Covid, né, e acabe ali com 15 pessoas, eu estou colocando qualquer uma daquelas pessoas pode vir a ter, né? Então eu estou trazendo uma transmissão maior. A gente tem essa história do PNI, né, que é do Programa Nacional de Imunização, a gente tem uma história de vacina. Se você for perguntar para sua mãe, para sua tia, para a maioria das pessoas que vacinou os seus filhos quando eram pequenos, ou então que teve que começar a se vacinar pelas campanhas que começaram a ter campanhas nacionais grandes, né? A gente vai todo mundo falar, não, tem que vacinar, caramba, esqueci de vacinar, você tal vacina, tem que refazer, não sei o que e tal, tetânica daqui a 10 anos. A gente tem uma população que ficou muito influenciada.
Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem tido um pouco mais de dificuldade de fazer as pessoas aderir às campanhas de vacinação. Mas o Brasil, ele é um dos países que tem a melhor projeção assim, de pessoas que se colocam disponíveis a vacinar. Por exemplo, se a gente for pegar França e Rússia, lá eles estão, sim, numa dificuldade muito grande, que eles têm lá, se vão fazer umas pesquisas, eles vão botar de 45% da população só quer se vacinar. Então, é complicado. No Brasil, em média, a gente conseguia aí umas grandes campanhas vacinar 95% da população, 90%, 85%. E a gente, antes da pandemia, a gente tinha uma noção mais ou menos de que o povo que adere à vacina no Brasil, ou que tomariam a vacina, né, seria aí em torno mais ou menos de 80 e poucos por cento, quase uns 85%, tá? E aí teria algumas pessoas ali que ficariam em dúvida, com medo, receosas por causa das reações, por causa de alguma história que tenha escutado, alguma pessoa que tenha vindo a óbito e aí acaba se relacionando como se fosse de ter tomado a vacina, e pode não ser, na maioria das vezes não é. Mas assim, eu acho que o movimento anti-vax no Brasil, eu acho que ele não é muito grande, não. Ele pode estar em um processo assim, de aumento, né? Mas uma coisa que é interessante, Romulo, que foram feitas várias pesquisas com o povo brasileiro, e aí a gente teve lá no começo da pandemia, 80 e poucos por cento da população falando que ia se vacinar. Isso chega no momento em que a gente começa a ter muita fake news e falando com muito do que é a vacina rápida, que essa vacina ela vai mudar teu DNA, que a vacina ela vai te deixar doente, que é controle de população, que é de um vírus vindo da China, que eles estão botando a doença pela vacina. Isso cai para 60, quase 65%. Ele dá uma estremecida, e aí quando volta ali a perspectiva de ter a vacinação, a gente volta a estar beirando 80%, né? Então, assim, olha como é que tem uma grande sombra da população aí que vai ser vulnerável a notícias e informações, principalmente fake news, coisas distorcidas. São as pessoas que estão com muito medo e têm um medo quanto a uma vacina que foi desenvolvida muito rápido, né? E aí os mitos que vão surgindo, né? Que são normais, né, cara? Isso não é uma vacina, igual você falou, você, pô, não é legal uma agulha, né? Mas assim, tem que se explicar, tem que se dar essa informação, né? Aí, do jeito que os números que você trouxe são interessantes, que essa variação percentual aí são mais ou menos 25, 30 milhões de pessoas, se você pegar aí no todo, né? Então são 30 milhões de pessoas que estão vulneráveis a esse tipo de teoria conspiratória, né? Que nada mais é um movimento. A gente chama de movimento anti-vacina, mas na verdade é uma teoria da conspiração, né? E aí já vai se associando, aí vai mudar o DNA, e veio da China e vai ao 5G. Nossa, aí a viagem não tem fim. Mas depois que começa o processo e tem a perspectiva, então a tendência realmente é engrenar, né? Falta só a vacina, na verdade. Pois é, cara. Eu acho que uma coisa que talvez seja muito positiva pro brasileiro, assim, eu acho que é uma coisa meio do folclore brasileiro. Cara, se você distribuir biscoito no mercado, se você distribuir bolo, todo mundo vai querer. E aí, como a gente tá lidando com uma vacina, é sério, a gente tá lidando com uma vacina que ela tá em escassez no mundo, ela precisa de ter protocolo aí de intencionalidade de compra, enfim, tá todo mundo querendo, né? Eu acho que esse sentimento de tá todo mundo querendo, você vai conseguir jogar essa vacina lá para os 85%, tá? É minha expectativa, tá? Agora, tem uma coisa que eu também acho que é complicado. As pessoas estão querendo escolher vacina. E não pela lógica do quanto que ela imuniza e quanto ela não imuniza. E não é essa lógica, pelo tipo de vacina que é feita. Até porque ninguém se preocupava com isso. Mas por uma questão mesmo de onde a vacina é, né? Então a gente está aí com um problema muito sério, que seria essa xenofobia de importar vacina, né? Sim. E eu acho isso muito ruim, é muito danoso, né? Aquela história do brasileiro receber bem as pessoas, na verdade, nos últimos anos tem se provado uma grande mentira, né? O brasileiro é tão xenófobo ou mais do que outras populações que a gente apontava o dedo para reclamar. Perfeito. Quando teve aquele problema da Venezuela... Sim. Expulsaram os venezuelanos, agora essa questão da China. Engraçado é o seguinte, que, não, eu não quero a vacina chinesa porque é da China, o vírus veio de lá. Vamos lá, vamos entender alguma coisa aqui. Vamos pensar, eu sou professor de geografia, né? Pensar pelo lado da geografia, uma das matérias que eu falo é população. Quase, se você somar China e Índia, dá mais de 1/3 da população mundial, em 2 países. Ou seja, se novas doenças, novos vírus tendem a surgir em áreas muito aglomeradas, a maior probabilidade das pandemias começarem na China e na Índia é indiscutível, né? A peste negra começou lá, uma série de outras epidemias começaram nesse lugar da Ásia. Não porque eles têm um plano de dominar o mundo e quebrar as economias. Não, é porque lá tem muita gente. Simples, né? Não sei se você concorda.
Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. A gente está falando lá, quando a gente fala de Wuhan, é uma mega cidade extremamente, né, extremamente populosa. É um local propício, e no momento que a gente tem o início, né, da pandemia, é o momento do Ano Novo Chinês, então tá com muito fluxo, tem muita gente que vem de outros locais para esse evento, vem de outras regiões da própria China. Então, assim, o que a gente está mais assim, talvez trabalhando hoje com a ideia, é que lá tenha sido, pelo menos, um local que era muito propício para começar a estourar uma epidemia que acabou virou de característica de pandemia, né? Então, assim, esse acho que é o ponto principal. A gente já viu que foram constatadas, assim, algumas pessoas, né, carregando vírus em outros locais, né? Algumas pessoas falam até assim, pô, mas aqui no Carnaval já tinha. Eu não duvido que tinha, mas o que acontece é o seguinte, a característica que talvez tivesse no Carnaval aqui no Brasil não era ainda de uma característica pandêmica, ou epidêmica, né, no caso, assim, de uma epidemia, né? Não me parece, porque para você conseguir, você precisa realmente ter um vírus que é transmissível demais, você precisa ter que as pessoas tenham contato, e esse grupo que teve contato com a doença, ele também tem que ter essa função de conseguir passar para tantas outras. Por mais que a gente olhando assim, de uma maneira mais imaginativa, assim, a gente acha, não, é uma pessoa passa para duas. Sim, mas ela não se dá de uma maneira tão simples no dia a dia. Esse vírus, ele pode acabar tendo não tido encontrado ali as características tão fáceis de adesão para ele realmente virar uma epidemia. Porque senão, cara, até qualquer gripe, mesmo que tenha um índice de transmissão menor, senão também ia ter esse elástico tão fácil assim, né? E não é assim, né? Quer dizer, é fácil ter uma epidemia pelas características que a gente tem hoje em dia, até o que a gente fala aí, né? Como a gente agride o meio ambiente, né? O ambiente, né, no caso, o trabalho que as pessoas também estão sujeitas, tipo de moradia, aproximação com animais silvestres, é fácil ter, mas assim, também não é tão fácil começar. Assim, você precisa de algumas características, né? Não, e até o comportamento da gente antes da pandemia era bem propício à propagação de vírus, né? Eu trabalho em escola e na hora do almoço lá no refeitório, eu vou te falar, mais da metade dos alunos iam almoçar sem lavar a mão. Né? Uma coisa que é básica, muitas vezes não passava na cabeça das pessoas. Acredito que daqui para frente as condições de higiene, de cuidado com o básico vão aumentar consideravelmente. Pois é, a gente tem aí quando você vê esses países você vê Taiwan, Coreia, China, eles já tinham cuidado, Japão, eles passaram por eles tiveram a SARS, né? Então, assim, eles já tinham passado por uma experiência em que eles já sabiam que eles tinham que ter um cuidado muito maior, não com eles, né, só, mas para não passar para outros, né? Então, assim, eles já vinham com esse medo. Esse cuidado de, se você tiver resfriado, usar máscara é fundamental. Eu acredito que várias pessoas no Brasil, bom, eu estou aqui tirando da minha cabeça, né? Não tenho nenhum dado estatístico, mas pelo menos o meu círculo de convivência, o simples uso da máscara já diminuiu a quantidade de resfriados que as pessoas têm no ano. Sim, o próprio home office também, né? Eu tô pelo menos há 1 ano aí sem gripe. Exatamente. Por esse lado, né? Então isso realmente é uma questão interessante aí que pode acabar ficando de aprendizado depois que passar esse período da pandemia. Isso falando de xenofobia, eu queria, bom, vou ser direto, vacina da China, da Inglaterra, da Índia, da Rússia, se for aprovado pela Anvisa, eu devo escolher ou eu devo confiar na Anvisa? Eu sinto até vergonha de fazer esse tipo de pergunta, mas tem que fazer, né? Não, perfeito, Ron. Tem sim. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito à Anvisa, né? Olha, os critérios que eles estão adotando para poder realmente passar para a vacina ser liberada, seja do uso emergencial, seja do uso definitivo, né? Por hora, né? A gente só tem o emergencial. São critérios assim que eu vou te falar, né? Que tá lendo, tem alguns laboratórios que falam que a gente é muito rigoroso e acham que a gente é rigoroso demais. Então, até, né? Isso pode até ser uma coisa que deu um entrave, mas assim, a Anvisa é uma agência, né, extremamente importante nessa questão do controle, né. A gente tem algumas perspectivas, por exemplo, de coisas que acontecem, por exemplo, a Anvisa não libera mais tal medicamento, enfim, tem algumas coisas assim diversas, mas é um órgão que a gente tem que estar defendendo e principalmente defendendo esses órgãos que a gente tem de saúde pública, né, no momento de pandemia. Então, assim, veio a vacina da onde for, se ela tiver passado pelo crivo ali e ela garantir defesa, proteção, ela tem que ser vacinada, ela tem que ser usada. E aí, como é que vai ser usada? São os protocolos que vão ser definidos, era para ser definido pelo Ministério da Saúde, né, pelo Programa Nacional de
imunização, mas eles estão agora com essa confusão toda a cargo das prefeituras. Você acha que a inoperância do governo federal pode ter fragilizado o nosso PNI? Né? O Brasil, que sempre foi uma referência, não aproveitou essa expertise, talvez por um cunho ideológico, político, ou esse problema é da prefeitura dos estados e eu não devo colocar o federal nisso? Não, pelo contrário, né, assim, né, não, tem que ser, na verdade, quando a gente fala dessa instância, né, dos entes federativos aí, né, que a gente tem, toda a construção da saúde pública, do que a gente tem de saúde no Brasil, ela é tripartite, ela é dividida em 3 partes mesmo, né, ou seja, você tem lá a égide do comando, ou que planeja, organiza, faz os programas, ou mantém os programas funcionando, programa do idoso, o Programa Nacional de Vacinação, né, de imunização, isso ele tem um plano, mas lá é o que é do ente federal, né? Ou seja, do Estado, o Estado com letra maiúscula. E aí você tem as pertinências locais, por exemplo. A gente tem um PNI, né? Que há um tempo atrás, por exemplo, a vacina da febre amarela, ela estava no calendário, por exemplo, de Minas, porque lá era mais suscetível, tinha a característica daquele local de ser mais suscetível à febre amarela. Então, naquele local estava dentro do PNI, lá do Programa Nacional, eles estabeleceram um calendário vacinal infantil que as crianças até 4 anos elas já estavam imunizadas, né? Essas características elas vão se dando pelos estados, né? Pelos estados e municípios, né? Por exemplo, Petrópolis é uma cidade que tem mais idosos do que outras do Rio. Ela tem que ser prioritária de alguma forma em algumas vacinas, por exemplo, que sejam como a do coronavírus. Ela pode pedir prioridade. E essas características vão sendo organizadas. O município ele vai pegar e vai te dizer o seguinte: olha, aqui a gente faz a distribuição de certa maneira, a gente tem refrigerador em tal lugar, a gente tem tantos postos de saúde que podem vacinar, a gente tem tantos colégios que podem abrir para a gente poder fazer vacinação. Como é que eu vou fazer a logística? O município ele vai estar sempre na ponta fazendo lá, como que a gente vai colocar isso em prática, né? E aí, por conta do SUS e por conta que a gente tem de posto, de organização e o próprio Programa Nacional de Imunização, consegue fazer isso. Então, assim, respondendo, quando você tem algo que não é feito na entidade federal, a gente pensando no Ministério da Saúde, isso vai fazer um efeito cascata para todos os outros entes federativos, né? E aí, com isso, você vai sobrecarregar, ou então você vai colocar uma responsabilidade que não deveria ser, ou nos estados ou nos municípios. A questão da falta de planejamento no órgão principal, o Ministério da Saúde, né, o federal, acaba aí refletindo em forma de cascata e chegando na situação que a gente está hoje, né, batendo um pouco de cabeça ainda. Já tem um mês de vacinação e chegamos aí a, sei lá, um pouco mais de 5 milhões de vacinados. Ah, Rômulo, mas não tem vacina. Não, concordo, mas pelas contas iniciais a gente tinha 12. 12 dá para vacinar 6. Então nem nesses 6 ainda a gente ainda não chegou, né? Mas enfim, falando em 12 e o que vai comprar, o que vai fazer, quais as perspectivas que você, que acompanha muito aí a questão da vacinação, da saúde pública, quais são as perspectivas? Tá liberado o chute, hein? Tá liberado o chute. Você pode dar uma opinião primeiro mais balizada e depois uma opinião ali mais chute. O que você acha que pode vir a acontecer? Cara, quando que a gente vai conseguir imunizar todo mundo? Não era bem isso que... né? Mas, enfim, se você quiser, dá o teu chute aí. Assim, né, pensando agora que a gente tem já um acordo que é da Coronavac, né, que é da Sinovac, e que a gente tem também o que, por hora, quem mais vai estar produzindo, e provavelmente a maioria das pessoas vai estar sendo imunizado pela Coronavac, e o da Oxford, né, a AstraZeneca, que a Fiocruz vai começar a produzir. Acho que tanto a Fiocruz quanto o Butantan, que está fazendo a Coronavac, eles vão produzir a vacina toda aqui, né, pelo menos. Eu não tenho certeza quanto ao Butantan, mas da Fiocruz sim, mas acredito que seja para os dois, né, porque a gente aqui monta a vacina, a gente recebe tudo e monta. Vão aprender a fazer a vacina para poder fazer tudo aqui. É o tal do IFA, né, o tal do IFA. Isso, é como se fosse um princípio, né, ativo, assim, né, é a composição. O Brasil poderia ter feito isso aqui, o Brasil poderia ter feito uma vacina, mas não com a organização que a gente tem de laboratório, de pessoas, a gente não tem estrutura, a gente mandou a estrutura embora, a gente não quis depender da Índia e da China. Então, na verdade, a gente compra a mistura do bolo e monta o bolo em casa. Isso aí, a gente compra o brownie e a gente mistura. Aí o que eles vão fazer agora é o seguinte, vai lá na fábrica lá do brownie e vai falar assim, olha, você usa tanto disso, tanto daquilo, para aquilo, tal, faz lá, para ver se vai dar certo. Aí o cara vai e faz, né, os químicos vão fazer e falar, quando eles estiverem treinados, eles vão começar
começar a disponibilizar isso aqui, vocês vão começar a fazer tudo aqui, tá? Eu vi uma previsão que parece que os dois institutos, né, Fiocruz e Butantan, estão construindo uma infraestrutura nova, né, para fazer o IFA. A Fiocruz vai começar ainda no primeiro semestre e o Butantan só lá para setembro que essa estrutura vai estar pronta. E aí nos leva a um questionamento a mais, né? Você vê que o Brasil, desde 2016, com essa política neoliberal, vem com uma política de corte de gastos na área de pesquisa. Só que eu digo para os meus alunos que pesquisa, ciência, nunca é gasto. É investimento. Né? Faltou esse olhar lá em 2016. Se a gente tivesse investido lá em ciência, ou aumentado, né, continuado a investir em ciência, talvez toda essa infraestrutura já tivesse pronta. Perfeito, perfeito. Rômulo, eu acho que essa década que passou, né, ela marca para a ciência e para... Aí, igual você falou, da ciência, a pesquisa e a própria questão prática disso, né, por exemplo, os insumos, né, o fazer as coisas aqui, a gente vai fazer a IFA, mas provavelmente a gente vai ter que importar alguns conteúdos, né, a gente poderia ter tudo isso aqui. Isso tudo foi aos poucos perdendo, né, e aí como é que você mantém um laboratório para fazer um certo tipo químico se você não tem gente para trabalhar, você acaba ficando caro, né, porque você não tem uma distribuição suficiente, você acaba deixando isso, e aí você fica dependente de outro país, né, a gente tinha um BRICS mais forte, né, então, que pelo menos aí, não sei se é legal a gente depender da Índia e da China, não, eu acho que não, a gente tem a gente tá o quê? Ali beirando entre a 8ª e 12ª maior economia do mundo, a gente tem uma população gigante, ou seja, que é um mercado consumidor bizarro de grande, e a gente tem gente aqui capacitada para fazer isso, né, mas a gente teve aí uma década que eu entendo que para a questão tecnológica e tecnológica, pesquisa, ciência, de qualquer área, muito, muito fragilizada, o Brasil teria a condição de fazer a vacina. Eu não sei qual, eu acho que provavelmente como a da Coronavac, que é o vírus inativado, né? Mas a gente teria a condição, né, de estar fazendo aí, mas a gente não teve. O que a gente ofereceu foi a pesquisa, o PNI, a estrutura, os laboratórios que a gente tem, né, para poder fazer a finalização, gente que consiga fazer, mas a gente teve que, eu acho que quem pesquisa aqui teve que, lá no começo da pandemia, fazer uma escolha muito séria, falar, não dá pra gente fazer a vacina aqui, vai ter que fazer de outro lugar, e a gente vai ajudar, né? Engraçado que eu tô lembrando aqui o Rômulo de 2010, né, do início da década passada, cara, tava no meio da faculdade, nossa, dinheiro, tudo quanto era lugar na universidade, Ciências Sem Fronteiras, bolsa pra caramba, eu estudei lá na UF, né, lá em Niterói, então tinha dinheiro, tinha investimento, era uma década que tinha grandes eventos mundiais acontecendo no Brasil, era a Copa, a Olimpíada, o pessoal falando, não, porque é o que aconteceu com Barcelona, vai acontecer com Rio de Janeiro, o legado. Eu era muito inocente, Rafael. A gente passa aí por um fenômeno muito estranho, né? Eu acho que a gente saiu de referência para muita coisa para virar chacota, né? Até no futebol, né? Até no futebol, né? Não bastasse a chacota de comportamento, vai vacina que vira jacaré e todas essas bravatas aí, até no futebol a gente virou saco de pancada. Mas o Rômulo de 2010 era muito iludido. A Rafa também, cara. Mas enfim. Deixa eu só fazer aqui uma coisa mais otimista, assim, pra gente tentar aqui, sabe, porque eu tô tentando ver uma coisa mais otimista aqui. Cara, a gente não tem muito o como escolher a vacina, porque quem tem que dizer a vacina é a disponibilidade dela e também o fluxo dela, a temperatura de armazenamento, essas coisas todas. Mas eu acho que, assim, eu não vejo agora a previsão de outras vacinas serem acordadas, ou pelo menos não tem vindo nenhuma informação sobre isso. Pode ser que a gente está falando de fevereiro de 2021, pode ser que daqui a pouquinho a gente tenha uma perspectiva diferente. Mas eu acho que a gente está se valendo principalmente da Coronavac e da Covishield, né, que é de Oxford. Eu acho que pelo menos uma coisa que a gente está pensando é o seguinte, a gente como conseguir fazer essa produção toda aqui, a gente vai conseguir estar produzindo vacina para os próximos anos, para que a gente consiga ter essa vacina disponível no calendário anual. E eu acho que a gente tem uma perspectiva de, antes do segundo semestre, a gente conseguir pelo menos aí uma vacinação do primeiro grupo e já está conseguindo vacinar o segundo. Bom, eu acho que isso tem aí um papel importante da Coronavac e também vai ter da
da Fiocruz, né, da Covishield, né? Eu vou te falar, se eu pudesse escolher, eu escolheria a Coronavac, tá? Porque a resposta específica da Coronavac ao que a gente fala lá que é a proteína spike, ela não é tão boa, mas ela traz o vírus inativo, e aí você está oferecendo para o teu organismo conhecer o vírus todo. As outras vacinas, elas têm uma coisa que é um pouquinho diferente, que ela já vai dar, é como se você estivesse dando assim, ó, tô dando a informação do que eu quero que você defenda, é muito específica. Aí a forma como, por exemplo, a da Moderna e da Pfizer fazem de uma maneira, né, você já bota lá o RNA mensageiro para poder passar essa informação, o da Coronavac, da de Oxford, ela é num adenovírus, ou seja, você bota a informação num vírus que é inofensivo pra gente e ele vai. E tem umas que já jogam a proteína pronta. Eu acho que dentro do que a gente está tendo de variabilidade, que vai ter de mutação, eu acho que, muitas pessoas acham que isso, tá, é achismo mesmo, mas eu acho que tem uma possibilidade de ser realmente concreto, que essa vacina, ela tem uma defesa melhor para variações, para mutações, tá? Então, assim, o que eu acho que é significativo é se a gente conseguir estar vacinando, pelo menos no primeiro momento, as pessoas que são mais fragilizadas, as pessoas que estão trabalhando na saúde, e a gente conseguir aí, acho que até meio do ano que vem, a gente conseguir vacinar pelo menos aí 85% da população, a gente tem algo muito interessante de construir, e eu acho que é possível. Hoje o Gonçalo Vecina, que é um dos caras lá do PNI, ele foi também da saúde lá de São Paulo, que ele fala é o seguinte, a gente pode no Brasil, por dia, vacinar 6 milhões de pessoas. Olha, então, assim, a gente tem que torcer aí. 6 milhões, cara. É o maior programa de vacinação do mundo, de imunização do mundo. Até hoje a gente não vacinou. Tem a lógica. Você vai pegar... Até agora a gente não vacinou 6 milhões. Ou seja, se tiver vacina para todo mundo, a gente resolve uma velocidade muito interessante. Pois é, se você for pegar os Estados Unidos, eles não têm a estrutura que a gente tem. Eles não fazem um programa de imunização. Você paga a vacina se você quiser. Tem um surto lá, as pessoas pagam. Aí, se for uma coisa muito complicada, o governo acaba se colocando para poder mitigar aquilo ali, né? Ou seja, para conseguir acabar com aquilo ali. Um foco. Se der sarampo lá, né? Tá, vai por tua conta. Até que fica um pouco complicado que o governo vai e intervém. Mas, assim, a gente tem estrutura aqui. Se a gente tiver disponibilidade, né? A gente consegue trabalhar com isso. O que a gente precisa agora a gente já tem outras vacinas disponíveis. A gente tem a Janssen, que está testando uma dose só, a Novavax também. Então, assim, você conseguir uma dose que dê uma proteção que seja boa, efetiva, já ajuda muito um país com uma população grande igual da gente, né? Então, eu acho que a gente está num período que a gente poderia ter feito uma lição de casa melhor lá no ano passado para poder já ter, tipo, a Pfizer aqui e algumas outras. Mas a gente está num período em que está produzindo as que a gente já tem acordo e a gente tem a chance de, para o segundo semestre, ter acordos mais interessantes aí e também estarem vindo algumas coisas do acordo que a gente entrou logo no final lá, que foi do COVAX, que é um acordo de adesão, né? Da ONU, né? Isso. É como se a gente estivesse fazendo um fundo, né, dos países para poder pagar e distribuir para todos os países, que seria o que deveria ter sido feito no mundo todo, né? Porque se a gente ficou dependendo de quem tem mais grana para comprar vacina, né? Não, exatamente, né? Tem países aí como o Canadá que já comprou o equivalente a 6 vezes a população, né? E você tem países no continente africano que receberam aí poucas milhares de doses aí que não representa nem, sei lá, 0, alguma coisa da população. Então, realmente, o mundo precisa entender que enquanto tiver um país com pouca cobertura de vacinas, todo mundo está ameaçado, porque o vírus continua circulando e pode se mutar, pode se modificar, né? Perfeito, cara, perfeito. Eu tenho medo de que acabe acontecendo uma coisa assim, tipo Ebola, sabe? Que ficou uma coisa para a África e a galera só foi se preocupar quando começou a chegar nos Estados Unidos, na Europa, começou a ficar um pouco complicado, né? E eu acho que a gente tem até alguns países que estão fazendo uma boa cobertura lá, né? Estão fazendo uma boa proteção, rastreio. Sim. Senegal, né? Tem alguns países que estão fazendo algumas coisas interessantes na África. Mas o meu medo mesmo é que fique uma coisa meio Caribe e África, sabe? América Latina, Caribe e África, assim, de ficar uma coisa meio endêmica ali, né? Que fica rodando por ali. E eu não sei, né? Eu fico preocupado. Mas eu não sei, isso pode mudar porque com essas questões dessas mutações que rolaram aí, acho que os países ficaram com medo, né? Ficaram tentando aí reavaliar esse pacto para conseguir vacinar o mundo todo, né?
A própria OMS, né, Organização Mundial da Saúde, eu estou vendo aqui em 2019, né, antes da pandemia de Covid, ela publicou que 10 ações prioritárias para a próxima década. Não existia ainda a Covid-19, certamente ela entraria aqui nessa lista. E aí tem aqui mudanças climáticas, influenza, né, que a gente foi H1N1, que a gente já teve, e tal ebola aqui, né? Então o ebola continua na pauta da OMS. Obviamente, as notícias sobre o ebola não costumam chegar aí na maioria das mídias, porque, como você disse, acontece em países dito do periféricos e mais pobres, e a verdade é que, enquanto a doença estiver localizada lá, uma boa parcela da população não vai ligar, né? Esse é que é o problema. E tá aqui, ó, nosso assunto de hoje, uma das 10 ações da OMS para essa década que a gente está vivendo é o movimento antivacina, né? Você vê, imagina, se antes da nossa pandemia esse assunto já era tratado com importância na ONU, agora então, né? Pois é, eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho, que a gente tem um legado e tem uma história. E se você chega aí para qualquer posto de saúde, uma pessoa que vai no posto de saúde, ela não vai ficar, ela vai saber da importância da vacina, né? Algumas pessoas viram o que acontecia quando você não se vacinava e viram o que aconteceu quando você se vacina, que você para mesmo, né, a transmissão e as pessoas terem essa doença. A gente acaba falando de um lugar, e principalmente essa geração que a gente tem agora, de uma população que acabou sendo imunizada, então elas não viram. É muito raro a gente ver alguém com pólio, né? É muito raro a gente ver, quando teve sarampo na Venezuela, quando que a gente teve um surto de sarampo? Depois veio aqui pro Rio. Enfim, é uma coisa que a gente tem que estar com muito cuidado, porque o que eu fico com muito medo não é o que a gente tem hoje de antivax aqui no Brasil ainda não. É o que a gente pode acabar gerando por essas questões xenofóbicas quanto à vacina, uma má explicação, divulgação de informações que são equivocadas, sabe? Isso é uma coisa que acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu não acho que todas as pessoas que acabam falando que não vão se vacinar, elas são necessariamente perdidas por essa questão aí dessa paranoia, né? Dessa questão de achar que vai ter alguma coisa absurda, né, da vacina. Eu não vejo, não. Eu vejo muita gente com medo, que fica amedrontada mesmo, e isso acaba trazendo aí um impacto, né, na questão da... A gente precisa imunizar, porque a gente está falando, né, cara, não é algo individual, né? Eu fico muito magoado com como as pessoas lidam com a questão das liberdades, e elas vão extrapolando isso de uma maneira muito bizarra, Romulo. E eu fico pensando, isso não é uma questão individual de escolha. Cara, no sério mesmo, é obrigatório. Você só consegue hoje, por exemplo, estar trabalhando no local se você fizer o calendário vacinal. Você só consegue colocar o seu filho em algumas escolas se você apresentar a carteirinha, né, de vacinação. Só que fica uma coisa muito chata, que é essa questão do o quanto que o governo vai ser autoritário sobre quanto ao meu corpo, alguma coisa assim. E eu até sou da linha Foucaultiana, que eu acho que mesmo as pessoas têm que ter menos intervenção no corpo das outras, não encher o saco do que elas querem fazer. Mas quando a gente está falando sobre uma dimensão de proteção de saúde, é muito absurdo isso. Porque quando eu pego uma vacina, eu tô prejudicando a liberdade do outro. Eu tô prejudicando, por exemplo, quem não pode se vacinar e é imunodepressivo, ou seja, um paciente que está fazendo uma quimioterapia. Ele não pode se proteger, né? Então, assim, e uma coisa que eu estava até conversando agora há pouco aqui, minha mãe estava falando um pouco comigo aqui, e uma coisa que a gente falou é o seguinte: o cara fala que não vai se vacinar, porque não vai deixar, porque o governo está sendo autoritário, alguma coisa, as punições do governo são complicadas. Aí a primeira coisa que eu falei com a minha mãe foi o seguinte: e se ela pegar um emprego, se essa pessoa pegar um emprego novo e a pessoa fala assim, não, só entra se for vacinado? Não, o cara que está empregando, ele está sendo autoritário ou ele está minimamente sendo razoável quanto à condição do local onde tem ali o trabalho, entende? E às vezes as próprias pessoas que essa pessoa, desse exemplo, né, acredita, acompanha, mentem para ela, né? Por exemplo, a gente ouviu uma declaração já esse ano da autoridade máxima do executivo, né, o presidente do Brasil, falando que não vai se vacinar porque já tem anticorpo. Amigão, se ele não se vacinar, ele nunca mais sai do Brasil. Para qualquer viagem internacional daqui para frente, você vai ter que provar que foi vacinado. Então é óbvio que ele vai ser vacinado. Por isso que, inclusive, ele conseguiu eliminar lá pelos próximos 20 anos o cartão de vacinação dele vai ficar sob sigilo. Né? Porque o que ele fala não é necessariamente o que vai acontecer. Ele vai ser obrigado sim. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Assim, né? Duas coisas. Né? Uma é por que se debater, entra em debate aí, se é obrigatório ou não. Isso é uma perda de tempo absurda. Absurdo. Porque enquanto você tá... Cara, você tá discutindo isso pra quê? Óbvio que esse vai ser um discurso que vai polarizar. E aí, na questão de polarização, com todo o viés político que tem, aí por vários, né, vieses que tem, algumas pessoas vão pegar e falar assim, vou me vacinar assim, e muitas pessoas vão acabar acatando, não vou me vacinar por uma questão de polaridade, de polarização. E aí, cara, o que eu fico pensando, o
o que o Ministério da Saúde fez até agora para poder relaxar as pessoas, quanto à velocidade dessas vacinas terem surgido, quanto a não mudar o DNA. A gente tem iniciativas que são por conta das pessoas, né? De quem divulga ciência, que não vai chegar a tanta gente. O que você... Quando a gente teve na nossa infância, tinha campanha de vacinação, tinha comercial, tinha uma pancada de coisa. E não teve nada falando sobre isso. Então, assim, o que a gente está estimulando? A gente está colocando aí dúvida na cabeça das pessoas, tá? Dúvidas que são sanadas, né? A gente, por exemplo, uma coisa que a gente pode perguntar lá e algumas pessoas tenham medo. Se eu me vacinar agora, vai ter que ficar monitorando? Vai ter que ficar monitorando, porque essa vacina ainda não foi, ela não tem aí a sua eficiência validada. A eficácia a gente já tem, mas vai ter que ficar monitorando, mas não é para saber se a pessoa vai morrer, o que vai acontecer, não. É muito mais para pensar como que essa vacina vai ter uma característica de proteção ao longo do tempo. Mas aí então essa vacina ela não está testada. Cara, independentemente do que fosse, a vacina ela ia ter que passar por isso, ainda mais na situação que a gente está, né? Então, assim, qual é o custo-benefício? Pessoas que morrem, 2 em cada 100 que pegam coronavírus morrem. Se você sobrecarrega o sistema, 8, 18. E quantas que de alguma forma podem realmente ter um risco de morte com a vacinação? Até agora nenhuma, né? Então, o que você tem aí de custo-benefício? Você não tem nem que pensar, né? É o que você falou, né? Ao invés de ficar discutindo se vai ser obrigatório ou não, se o governo fizer a parte dele de fazer uma campanha bem feita, a própria campanha e as pessoas indo se vacinar vão contagiar a população. É um fenômeno natural, né? Não precisa ser obrigatório, né? A gente fica aqui discutindo, é obrigatório, não é? Aí é o que você disse. O único resultado dessa discussão é a polarização. Pois é, que parece ser vantajoso para mais fim político do que realmente de fim de saúde pública, né? Sim. E assim, a gente precisa trabalhar, cara. Por exemplo, essas notícias que acabam saindo, por exemplo, das pessoas que não estão injetando a vacina. Cara, eu acho que sim, tem que acolher as pessoas porque as pessoas estão com medo, né? E tem que falar, a gente vai pedir para mostrar a vacina na hora, porque você pode pedir, né? Mostra na minha frente que tá tirando, você tem direito. Assim como quando a gente vai te tirar sangue, a pessoa pega lá e mostra que é uma seringa nova, uma agulha nova, mostra descartando, tudo, né? Você tem direito, cara, é teu corpo. Você tem direito a ver como que a pessoa tá colocando aquilo. Mas eu tenho muito medo que essa coisa começou a ser divulgada, e eu já acho que é para colocar mais titica na cabeça das pessoas mesmo, para elas ficarem com medo e acabarem não vacinando, né? Então, é difícil, mas a gente precisa trabalhar com as pessoas assim, acolher mesmo. O que você acha que é isso? Agora, se a gente tivesse um Ministério da Saúde apontando e falando lá, olha, é isso, acho que seria bem mais interessante, né? Como foi, por exemplo, da influenza, né? No começo as pessoas falavam que iam matar os idosos para poder poupar a previdência. A gente teve campanha, teve jornal falando sobre isso, né? Que absurdo, né, cara? A gente tem que lutar pelo óbvio nos tempos de hoje, infelizmente. Ô, Rafael, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso episódio. E eu queria que, como mensagem final aí para os nossos ouvintes, você passasse uma mensagem para essas pessoas para elas não caírem nesse tipo de bravata, nesse tipo de teoria de cooperação, que tipo de canais acessar, onde se informar. Explica um pouquinho pra gente aí. Beleza, Romulo. Eu acho que assim, né? Eu terminei de ler agora um pouco, há um tempo atrás, aí, o ensaio sobre a cegueira. E tem uma coisa muito importante ali, que é falar sobre quem em algum momento está vendo, ou de alguma forma consegue ver, o quanto que é importante a pessoa que está vendo fazer por aquele que não está vendo, ou de alguma maneira a importância. Então, assim, se você de alguma maneira, né? Eu acho que quando a gente está falando de pandemia, a gente está falando de vários momentos em que a gente vê e de repente a gente cega, de repente a gente volta a ver, né? Ou seja, ainda mais com uma doença que está cada vez assim, é muito dinâmico o processo que está acontecendo, a gente está vendo ela acontecer, né? Se você tiver como, no momento agora, ser alguém que possa trazer alguém que não está vendo a ver, ajude, acolha, informe, tá? Então, assim, eu sei que às vezes dá vontade de debater, a gente fica puto, mas assim, a pessoa está com medo, ela nega por medo, ela nega muito mais por medo do que qualquer outra coisa, então vamos acolher, vamos ser aí pelo menos um guia para essas pessoas, pelo menos em algum momento que a gente esteja um pouquinho vendo um pouco mais, né, a gente consiga trabalhar. Cara, sobre canais, eu acho que o Twitter, ele é uma ferramenta fantástica, tá, assim, para ver algumas pessoas, alguns cientistas que estão trabalhando muito com a temática, né. Eu acho a Fiocruz um canal muito bom, sabe, a Fiocruz, ela tem uma qualidade fantástica nos canais dela. O Ministério da Saúde tem também um acervo, um compêndio. Quando a gente está falando do Ministério da Saúde e da inação, a gente não está falando necessariamente do Ministério da Saúde em si, a gente está falando de quem habita o Ministério agora, ou de pelo menos como que fez com o Ministério da Saúde, tá? E o que está fazendo. Então são algumas poucas pessoas, e aí eu entendo que é mais uma questão de governo do que de estrutura federal, né? Pelo menos por agora. Então assim, tem conteúdo, né, nesses locais. Do Twitter você tem o Vitor Mori, que fala sobre contágio,
sobre máscara, a gente tem a Mel, que fala sobre várias coisas de vacina, tem o próprio Átila, que é um cara que é um pouco pessimista, mas ele está fazendo o papel dele, que tem que ser pessimista mesmo, tem que ser ponderado, né, como ele é. A gente tem a Sabine, a gente tem quem mais lá, assim, que eu tô tentando lembrar aqui. E qualquer notícia que você receber, né, dá uma olhada se é de uma fonte confiável, né, uma mídia, eu sei que ultimamente as pessoas estão questionando muito as mídias tradicionais, né, mas as mídias tradicionais ainda são aquelas em que você pode garantir que aquela informação, aquela notícia foi apurada por bons profissionais, né, então, sei lá, da Folha, do Grupo Globo, UOL, né, esses grandes grupos aí, e é isso, né, o WhatsApp, ele é bom até a página 2, você tem que prestar muita atenção, ele pode ser muito bem usado, mas também pode ser um grande campo aí de propagação de fake news. Verdade. Uma coisa que eu sempre faço, cara, é tipo assim, vi uma notícia, eu pego e abro as concorrentes, assim, sabe? Tipo, Folha, Globo, Estadão, não sei o que, vou ver o que eles estão falando. Aí, às vezes, eu olho lá a BBC, né, lá de fora, pra ver o que tá falando. Aí, se tem ali, eles estão falando, por exemplo, de um artigo, de uma coisa, eu vou tentar ir atrás do artigo. Às vezes eu não vou nem entender tanta coisa, mas eu vou dar uma lida no artigo. Ah, mas é meio complicado olhar o artigo? Cara, vai ver, então, quem é que consegue ler um artigo e fazer uma divulgação científica bacana. Por exemplo, o Átila é um divulgador científico. Sim. Né? Cara, ele não é infalível não, tá? Isso é uma coisa que é pra pensar. Ele é um cara que tá lendo e se atualizando pra poder falar. A gente, numa doença que tá rolando, vai ter alguns momentos que ele vai poder falar uma coisa. Olha, tem uma coisa que eu falei que não, né? A gente já pensa diferente. Mas tentar fazer esse recorte, né? Eu acho que é uma coisa importante. A gente tem que se munir. Fact-checking, né? Fact-checking também é uma boa, né? Tem alguns ótimos aí, né? Pra poder ver se... Não é porque tá na internet que é verdade. Não, que tem até a mulher de Tabaté, né? Isso para citar um dos memes só, né? O ET Bilu e por aí vai. Pois é, cara. Não dá pra ir nessa, não. É divertido, mas né, nem tudo que o Ratinho fala é bom, né? Nada que ele fala, mas tudo bem. Vamos deixar esse assunto pra lá. Beleza. Ô, Rafael, eu gostaria de te agradecer, cara. Por um prazer te ter aqui na abertura da temporada 2021 do Geocast. E o ouvinte que quiser conhecer o seu trabalho, né? Quiser ouvir um pouquinho mais aí, afinal de contas você é um divulgador científico, ele te encontra onde? Então, Romulo, eu queria agradecer também, me diverti muito, cara. É o conteúdo que eu gosto de conversar, de falar, né? Dentro de psicologia, saúde, né? Fazer essa interface, e até dá para ver essas questões de movimentos, né? Que é da psicologia social, que eu acho muito bacana. E da divulgação, né? A comunicação, que é uma coisa que eu tenho pensado em estar mais à frente aí, de estar tocando isso. Eu tô com um canal no Instagram, né? No caso, uma página no Instagram, que é psi.sanitarista.rafa, com PH, Curione, tá? Se você jogar um psi.sanitarista, provavelmente você já vai me achar ali. Eu sou Rafael Curione, então, né, o nome tá atribuído ali junto. E no meu Facebook eu tô replicando tudo que eu coloco no meu Instagram. Então, no meu Facebook você acha lá Rafael Curione, né? E são os dois meios que eu tô utilizando mais, assim. São os canais que a gente tem lá para poder estar de alguma forma trazendo alguma coisa de comunicação científica que seja mais acessível e aprendendo também como tentar fazer uma coisa mais pedagógica, mais didática, mais acessível mesmo, né? Sim, um trabalho muito importante, né? Eu sou seguidor aí da sua página, que tem pouco tempo, né? Você começou, essa página deve ter um pouco mais de um mês, né? Talvez. Eu comecei a pegar mais pesado com ela um mês atrás, porque eu abri ela no ano passado, mas foi um ano um pouco atribulado com todas as adaptações, né, de aula, de consultório, tudo, mas eu comecei realmente a colocar para lá. Eu usava muito o Twitter para reclamar das coisas, aí eu falei, não dá. Eu tenho que direcionar minha criatividade de uma maneira diferente, que me faça bem e que também lide com as coisas que eu tô lendo, que eu tô, né, porque às vezes eu pensava assim, pô, tem algumas coisas que eu acho que eu tô lendo que pode ser interessante para ajudar as pessoas, né? Sim. Como é que eu posso se eu acessei, como é que as pessoas podem acessar, como é que eu posso estar trazendo, né? E aí eu já acho que tem muita gente que já fala, putz, cara, eu sei que quem tá mais por dentro disso, do que eu conheço. É mais ou menos isso mesmo, eu tô nessa, eu fico lendo isso aí direto pra ver como é que é, mas eu tô, de toda forma, quem pega e busca lá e tá procurando, eu sempre vou dando os gatilhos lá, ó, segue fulano no Twitter, que é bacana, vai ler o estudo, lê lá o primeiro estudo da cloroquina pra tu ver que baboseira que é.
mas eu não consigo. Consegue, vai lá, joga as coisas no Google Tradutor. Se não conseguir alguma coisa, pede ajuda pra alguém que leia, não sei, sabe? A gente vai fazendo algumas coisas assim mesmo, mas eu tô disponível lá pra galera lá. É isso aí, gente. Eu sou seguidor dessa página, posso garantir para vocês, é um conteúdo de qualidade e o mais importante, é um conteúdo sempre bem referenciado, ótimas fontes, realmente sempre um grande aprendizado ver suas postagens lá. Rafael, obrigado. E se esse assunto aí seguindo e vai seguir ao longo de boa parte do ano, quem sabe a gente não faz um capítulo 2 aí. Beleza, cara. Assim que a gente já tenho certeza que quando for rolar isso, a gente já vai estar com 3/4 da população imunizada. Opa, amém, amém. Obrigado, Rafael. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. No programa de hoje discutimos um tema muito atual e muito relevante. O movimento anti-vax é uma teoria da conspiração muito perigosa, né? Diferente de outras teorias da conspiração, como por exemplo os terraplanistas, né? Que são engraçados e não fazem mal a ninguém. O movimento anti-vax é sim um perigo para a nossa saúde pública. Enquanto não tivermos a maioria da população imunizada, o vírus vai circular e pode ser um perigo para todo mundo, né? Se esse vírus se modificar por causa dessa circulação, o nosso processo de desenvolvimento de vacina volta quase que para a estaca zero. Então, vacina sim, se informe nos canais de comunicação da prefeitura da cidade onde você mora para saber como é que está andando aí, qual é a idade, qual é a fila, né? Como a fila está andando de vacinação para quando chegar o seu momento não perder tempo e receber aí as 2 doses da vacina, seja ela qual for. O Rafael destacou muito bem. Se foi aprovado pela Anvisa, que é uma das agências que tem aí a maior rigor no mundo, você pode confiar, porque só vai te fazer bem. Bom, eu conversei com o Rafael, ele pediu para deixar de dica, né? Eu sempre deixo dicas aí no final de cada episódio, o documentário Explicando o Coronavírus do Netflix, né? Na verdade, o documentário Explicando, ele tem vários assuntos, né? Tem o explicando a mente, todos são muito interessantes, mas especificamente o Explicando o Coronavírus é muito legal. São 3 episódios aí de 20 minutos, se eu não me engano, explicando tudo, uma pandemia do início, meio e fim, né? Como funciona aí uma vacinação, antes a pesquisa da vacina, etc. Enfim, numa linguagem bem acessível. Realmente é um programa muito interessante. E eu vou deixar como dica também o canal no YouTube do divulgador científico Átila Yamarino, né? Realmente ele tem doutorado na área, então é uma pessoa extremamente gabaritada para falar desse assunto, né? Se eu não me engano, o doutorado dele foi na área de vírus, né? Ele trabalhou com ebola, se eu não me engano, e ele faz vídeos semanais, não só falando sobre coronavírus, falando sobre ciência em geral, mas ele trouxe aí ao longo de 2020, já no início de 2021, vários especialistas para falar de outros temas relacionados à pandemia, né? Pandemia, economia, pandemia, educação. Então realmente é uma pessoa aí super interessante e confiável para você seguir. Agradeço você, ouvinte, que chegou até aqui. Te vejo no próximo Geocast. Valeu, falou!